Olá a todos, eu quero já agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando aqui no canal A Obra de Deus. Eu me chamo Beatriz, quero pedir para que vocês nos acompanhem também aqui, para quem é novo, tá chegando agora. Nós estamos com um canal no YouTube, no Instagram e no Facebook também. Toda semana a gente coloca aqui uns vídeos referente à vida espiritual e hoje eu trago aqui com vocês um tema que Deus colocou no meu coração, que é onde está guardada a nossa fé. E para isso eu quero compartilhar com vocês a história de Neemias, que se encontra na Bíblia Sagrada, e o capítulo que eu vou colocar aqui hoje é entre o capítulo 1 até o capítulo 6 deste livro. Eu não vou ler, tá? Mas eu convido vocês a estarem pegando a Bíblia aí e conferindo tudo que eu for falando aqui, tá? Então, assim, a mensagem, para que se faça sentido, eu vou voltar um pouquinho aqui na história, no período em que o grande templo de Salomão, ele foi destruído e o povo de Israel, eles foram cativos pelos babilônicos e se manteram ali escravizados por longos anos aí, provavelmente em torno de 70 anos, né? Após esse período, muitas pessoas foram usadas por Deus para que Jerusalém fosse reconstruída, né? E uma dessas pessoas foi Neemias. E a história de Neemias que eu quero trazer aqui para vocês. Neemias, provavelmente, pelo estudo que eu fiz, ele já nasceu cativo, né? Ele já nasceu na época em que as pessoas já estavam, que o templo já tinha sido destruído e que eles eram cativos ali pelos babilônicos. Neemias, quem era Neemias? Neemias era o copeiro do rei. O copeiro, ele tem na época uma função de extrema importância. Tudo que o rei fosse comer, o copeiro ele tinha que comer antes, porque se caso a comida do rei estivesse envenenada, o rei não morreria, né? Então, assim, o copeiro ele tinha, né, um cargo de muita confiança do rei. No capítulo 2, você vê que Neemias ele fica sabendo da situação do povo de Israel. Uma situação de extrema lástima na época, né? Um povo que não estava conseguindo se reerguer, a cidade estava totalmente destruída e Neemias fica sabendo disso e ele entra numa tristeza profunda, né? E o que Neemias faz? Ele começa a orar ao Senhor, pedindo misericórdia, ele começa pedindo perdão pelo pecado das pessoas. E em certo momento, no capítulo 2, o rei começa a perceber essa tristeza de Neemias, já não é mais uma tristeza que ele consegue esconder, já fica visível, né, em Neemias. E o rei percebe essa tristeza e pergunta para ele o porquê que ele tá assim, né, triste. E essa partinha eu vou ler para vocês. No capítulo 2, no versículo 3, a resposta de Neemias. Ele responde assim: E lhe respondi: Viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? A resposta de Neemias foi uma resposta muito sábia, porque se de repente Neemias falasse para o rei: eu estou triste porque eu preciso voltar para Jerusalém e o povo está sofrendo, o rei não iria se comover. Talvez o rei iria falar assim: não, deixa esse povo para lá, não te falta nada aqui, aqui você está bem. Mas Neemias tocou no coração do rei, né? Ele disse: a cidade onde está os sepulcros de meus pais, o meu povo está sofrendo, né? As portas estão sendo consumidas pelo fogo. Aquilo mexeu no coração do rei. Ele entendeu a tristeza de Neemias e autorizou Neemias
ir para Jerusalém para ajudar nessa reconstrução da cidade. E Neemias vai. Só que ele vai, não assim de qualquer jeito, ele orou. Ele orou em torno de 4 meses, orando e jejuando. O que mostra aqui nessa primeira parte dessa história? Que provavelmente Neemias nasceu cativo. Ele não nasceu num sistema já feito religioso, ele não nasceu naquele sistema bonitinho, onde que todos vão seguindo o sistema que Moisés já tinha escrito, as leis, aquilo que agrada. Não, ele nasceu num meio que as pessoas adoravam ídolos, adoravam falsos deuses, e ele nasceu ali nessa confusão, nesse sistema cativo, mas a palavra do Senhor estava no coração de Neemias. Não tinha uma igreja como nós temos hoje, ou um sistema religioso onde você pode ligar a internet e se alimentar da palavra. Não, Neemias, ele tinha o conhecimento daquilo que agradava ao Senhor, e aquilo estava no coração de Neemias. Ele continuou. Ele se entristeceu pela situação do povo. Ele sabia o porquê que o povo estava naquela situação. E ele quis o quê? Ele quis reconstruir, ele quis mostrar para as pessoas que elas precisavam se arrepender dos pecados. E em que momento esse povo pecou? Em que momento? Por que esse povo está sofrendo tanto? Trazendo aqui para nós: quando está tudo bem. Quando estiver tudo bem, é onde você vai esquecer de orar. Quando estiver tudo bem, é onde você vai deixar de fazer a vontade de Deus, porque está tudo bem. Se você for observar toda a história da Bíblia, quando estava tudo bem, o povo começava a se prostituir, a fazer aquilo que não agradava ao Senhor, e ficava a própria sorte. Já perdia a proteção do Senhor. Então, quando está tudo bem na nossa vida, nós precisamos continuar orando, precisamos fazer a vontade de Deus, né? E muitas pessoas só buscam a Deus quando não está nada bem. Senhor, me ajuda, eu preciso da tua ajuda. Mas quando está tudo bem, você se esquece de orar, você se esquece de buscar, de olhar para o próximo. Mas tá tudo bem, eu vou orar por quê? Tantas pessoas ao seu redor para que você ore, para que você ajude, para que você faça o que Deus quer que você faça, que é falar da palavra dele. E muitas vezes a gente não faz isso, e a gente também larga as coisas de Deus. Essa é um ponto que eu quero deixar para que a gente possa refletir. Quando estiver tudo bem, eu preciso continuar a minha fé, porque a minha fé tem que estar no meu coração, tem que estar no meu dia a dia. Eu não posso esquecer dela, eu não posso esquecer de Deus quando estiver tudo bem, né? E aí, prosseguindo na nossa história aqui, né, contada pela Bíblia Sagrada, Neemias recebe a permissão do rei para ir reconstruir a cidade de Jerusalém. Chegando lá, ele encontra muita diversidade, ele encontra o povo desanimado, ele encontra uma cidade totalmente acabada, ele encontra o povo sofrendo, o povo pecando, o povo cheio de idolatria, o povo naquele desânimo. Ele tinha todos os motivos para falar: para que isso? Não, vou voltar a viver lá como copeiro, como uma função mais tranquila lá para mim, né? Mas não, a palavra do Senhor estava no coração de Neemias, e apesar de todas as diversidades, apesar de toda a difamação que teve, né, Neemias não desistiu. Neemias acreditou que as coisas do Senhor deveriam estar em primeiro lugar e que aquele templo iria ser reconstruído. Ele poderia olhar para aquele templo e pensar:
Eu jamais vamos conseguir fazer um templo tão belo como foi no templo de Salomão. Mas ele falou, eu vou fazer o meu melhor. E mais para frente, a gente vê o profeta Ageu usado pelo Senhor dizendo, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Então assim, o sonho de Neemias, aquilo que ele acreditou, ele não desistiu. Apesar da adversidade, apesar dos problemas que houve, ele acreditou, ele confiou na fé que ele guardava no coração dele. Se a fé dele estivesse em homens, ele teria desistido. Se a fé dele estivesse em templos de pedra, ele teria desistido, porque o templo que seria reconstruído não iria ser igual ao primeiro. Mas ele acreditou nos princípios de Deus, naquilo que agradava a Deus. Ele queria fazer dar certo, ele queria que o povo voltasse a enxergar aquilo que Deus queria deles. E ele conseguiu, né? As coisas se reergueram, apesar de todas as adversidades. Então aqui o que eu quero deixar a mensagem aqui para vocês: não importa as adversidades, não importa o problema, acredite no que Deus fala no seu coração. Não desista, porque não existe vencedor para aqueles que desistem. Você só vai vencer se você continuar, se você acreditar. E acima de tudo, a fé precisa estar no seu coração, mesmo quando estiver tudo bem. Porque quando estiver tudo bem, você tem uma grande chance de se esquecer, de orar, de se esquecer que Deus é na sua vida e que Deus precisa estar na sua vida para que esteja tudo bem. Seja grato a Deus por isso. Quando estiver tudo bem, seja grato a Deus. Ore agradecendo. Se você não tem nada para pedir, agradeça. Porque se está tudo bem, é porque Deus assim quer. E se não está tudo bem, prossiga. Não desista. Assim como Neemias não desistiu. Mesmo com todas as calúnias, todas as difamações, ele não desistiu. Ele acreditou que iria dar certo. Então, essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração. E eu espero que toque aí no coração de vocês, que vocês reflitam e também não guarde para si, gente. Compartilha para outras pessoas. Muitas pessoas deve estar por aí desanimada, desistindo, não vou conseguir, é muito difícil, e precisa ouvir essa palavra. E outras pessoas que tá tudo bem, estão se esquecendo de orar. Então assim, são duas coisas que a gente precisa prestar atenção na nossa vida: quando estiver tudo bem e quando não estiver tudo bem. Nós precisamos entender que nessas duas situações nós precisamos de Deus, tá bom? Então, um grande abraço para todos vocês. Quero que Deus abençoe a vida de todos e tenham todos uma ótima semana. Clamando em nome de Jesus.